Olá pessoal do canal Radiologia, hoje eu trago mais um caso de desafio para vocês e trata-se de qual lesão pancreática é essa. Então, tratado-se de um paciente de sexo feminino, 37 anos, sem comorbidades, refere dor em flanco esquerdo, com aumento do volume abdominal em correspondência. O exame clínico demonstrava abaulamento na parede abdominal anterior esquerda, ectoscopia. O cirurgião me falou: Antônio, eu consigo ver a massa através, só a paciente levantando, né, a camisa dela, eu já conseguia ver a massa. Na palpação havia uma massa endurecida, pouco móvel nesse flanco esquerdo, e estando de exames físicos, laboratório absolutamente normais. O paciente, tirando essa queixa de dor e do abaulamento, ela não tinha nenhuma outra alteração clínica ou laboratorial, tá? Então foi feita inicialmente uma tomografia nessa investigação da dor abdominal com a massa. Essa tomografia eu vou passar com esse vídeo aqui para vocês. Então foi feito um estudo direto, pós-contraste, questão protocolo de dor abdominal. A gente já viu aqui uma lesão predominantemente de comportamento a princípio cístico, né? Uns vasos colaterais, possivelmente por compressão de veia esplênica. A gente vai ver também que a veia mesentérica inferior também está comprimida, determinando o desenvolvimento de colaterais. Parecia que havia algum grau de heterogeneidade, pelo menos uma calcificação parietal aqui, ó. Talvez uns componentes de partes moles na parede posterior, nessa região, ó, assinalada aqui. E talvez um pouco em região mais inferior, né, componentes sólidos, murais, nodulares, questionável impregnação pelo meio de contraste venoso além das colaterais, ok? Bom, então foi dado um laudo descritivo sob o ponto de vista dessa lesão especificamente, né, uma lesão cística, uma calcificação. Foi questionado componentes sólidos no interior, que se impregnavam pelo meio de contraste venoso, o restante atrófico do pâncreas, as varizes, tá? E não se optou, nesse momento aqui, de não relacionar a hipótese diagnóstica mediante a apresentação da lesão em topografia do corpo pancreático. Então foi solicitada a ressonância foi feita conosco. Então vamos iniciar com a ponderação T2, inicialmente no plano coronal. Geralmente quando eu começo o meu exame, a gente observava aqui, ó, a cabeça pancreática, o colo, logo depois, no início do corpo, uma grande formação de comportamento possivelmente cisto, sinal bem elevado em T2, porém heterogêneo. Alguns componentes nodulares murais, septações um pouco espessas, esse componente aqui muito bem individualizado, né, meio vegetante para o interior da lesão, e o componente mais posterior de sinal um pouco intermediário, a minimamente elevado, mais inferior ao conteúdo líquido da lesão. Isso aqui a gente vai ver melhor nos planos axiais. Na ponderação T2 no plano axial, a gente observa primeiro o sinal da garra, né? Eu gosto muito desse sinal para caracterizar a origem pancreática, início do corpo, a lesão cística. Aquele componente de sinal intermediário, minimamente elevado, ele fazia um nível, então parecia uma área de depósito. Geralmente quem tem esse comportamento é sangramento ou hemucina. Um componente sólido meio que vegetante. E mais no inferior da lesão, alguns outros componentes sólidos murais ou aparentemente sólidos pelo comportamento de sinal intermediário, ok? Então, vou mostrar para vocês ponderação T1 em fase e fora de fase, para a gente poder analisar essa lesão na ponderação T1. Então, a gente observa que na ponderação T1, o componente, aquele componente de depósito, realmente ele tem T1 e T2 encurtados, ou seja, ele tem hipersinal em T1, isso corrobora a possibilidade de mucina, de sangramento e de teor proteico elevado. Aqui um sinal um pouco mais intermediário daquela vegetação, e o mesmo ocorria das outras vegetações ao nível de uma porção inferior da lesão. O sinal da garra fica muito bem demonstrado na ponderação T1, tá? Além disso, eu gostaria de mostrar para vocês a ponderação em difusão, né? A ponderação em difusão sempre para a gente valorizar aí a presença de celularidade aumentada. Então, eu vou botar do lado esquerdo a ponderação em difusão, do lado direito o mapa de ADC. Vou ampliar um pouquinho aqui para vocês, tá? E a gente vou direto aqui para o maior valor de B para a gente poder estudar dedicadamente, né, a lesão. Então, a lesão, na verdade, ela tem uma difusão moderadamente a discretamente restrita. Entretanto, aquele componente sólido tinha uma difusão nitidamente restrita, né, no meio da lesão, no aspecto posterior, e havia também um outro componente, aquele mais inferior, ó, também com difusão nitidamente restrita. Tá? Então, componentes murais com difusão restrita, a lesão em si, o conteúdo dela com um componente não tanto restrito, tá? E agora vamos para o estudo após contraste, para ver se efetivamente a gente tem componente sólido aqui. Então eu vou propor para vocês mostrar a ponderação primeiro sem contraste, ponderação T1, depois eu vou fazer uma fase precoce arterial e vou mostrar uma fase mais tardia. Vamos lá, vamos botar a fase tardia aqui para vocês. Então fase sem contraste, fase arterial e fase tardia. Então a gente observa que aquele componente em depósito nitidamente tinha sinal elevado em T1,
fazendo um depósito com nível debris líquido, mucina líquido, células hemáticas líquido, tá? Aquele componente tinha um sinal um pouco mais intermediário, que a gente já tinha visto na ponderação T1, bem como os componentes nodulares murais mais inferiores. E o restante da lesão tinha um sinal relativamente baixo na ponderação T1, né? O sinal da garra muito bem delimitado. Então, quando a gente observa esse componente sólido, é questionável se ele se impregna na fase arterial e na fase tardia, eu tenho dificuldade de caracterizar isso, tá? Quando a gente observa o componente mais inferior, né, parece que pelo menos na fase tardia ele tem um certo grau de persinal, um pouquinho maior aqui do que a fase arterial, que corrobora a possibilidade realmente dele ter algum grau de vascularização. Quando a gente está na dúvida nessa situação, o que eu recomendo para vocês é subtração. Então, quando a gente avalia a subtração, né, eu vou botar a subtração aqui para vocês, tá? A gente observa que a lesão é praticamente avascular, corroborando aquele raciocínio de lesão de comportamento cístico. Aquele componente posterior é questionável a impregnação, mas o componente inferior, eu considero que eu caracterizei a possibilidade de sangramento, sim, a probabilidade de impregnação, sim. Tá vendo, gente? Eu achei que ele tivesse um sinal nitidamente superior ao conteúdo da minha lesão cística, tá? Muito bem vista também são as colaterais, tá? Possivelmente por efeito compressivo da veia esplênica, e nesse caso aqui a veia mesentérica também desagarrou na veia esplênica, então tinha colateral tanto esplênica quanto mesentérica inferior, ok? Tá? Então, vamos voltar ao caso. Então, mediante uma lesão numa paciente do sexo feminino, 37 anos, cística no corpo, componente predominantemente cístico, porém com alguns componentes sólidos associados, possibilidade de sangramento ou possibilidade de mucina, o que eu pensei no momento foi no tumor de Francis, né, que foi a minha primeira hipótese, e como diagnóstico diferencial, um tumor cístico mucinoso, né, um cistoadeno carcinoma mucinoso. Né? Ambos têm predileção pelo sexo feminino, ambos podem ter conteúdo proteico elevado por sangue ou mucina no interior, e ambos podem ter componente sólido. Tá? Então, a gente deu o laudo, né? Aqui está o laudo descritivo, foi como foi dado. Vou mostrar para vocês a nossa impressão. Então, foi uma lesão tumoral cística pancreática no corpo sugestiva de processo primário, destacando os componentes de teor proteico elevado, mucina barra sangue, formando nível, um outro marcadamente hipovascular ou avascular. A gente botou as duas possibilidades, podendo representar ou coágulo ou até depósito de mucina ou mesmo lesão sólida. Considerar as possibilidades de diagnóstico do tumor de Francis, foi o que eu pensei, que eu falei para vocês, e tumor cístico mucinoso, com um diagnóstico diferencial, ambos de categorização borderline, exatamente por conta da possibilidade do componente sólido. Vou relacionar com histopatologia. Então, esse paciente foi histopatologia, então, o diagnóstico final desse paciente foi essa entidade, que na realidade foi a primeira vez que eu vi como imagem minha esse tipo de tumor. Neoplasia túbulo-papilífera intraductal associado a carcinoma invasivo pouco diferenciado. Então vamos entender um pouquinho melhor o que vem a ser a neoplasia túbulo-papilífera intraductal. Então peguei esse artigo, um artigo de revisão que ele faz uma revisão em cima de um relato de caso de uma neoplasia papilar neoplasia papilar intraductal tubular. Então é considerada uma entidade relativamente nova, tá? É um tumor intraductal, entretanto ele não produz mucina e na verdade o que você vê na patologia é uma produção de túbulos, tá, no interior do ducto pancreático. Então esse epitélio do ducto pancreático ele se modifica, ele começa a hipersecretar uma secreção pobre ou ausente de mucina. Isso que vai diferenciar do IPMN, do TIMP, né, do tumor intraductal, da neoplasia intraductal mucinosa papilífera, tá? Quando ela apresenta esse crescimento tumoral invasivo, que era o nosso caso, tá? A RU, né, orienta você classificar ele como a neoplasia intraductal formadora de túbulos, né, com um carcinoma invasivo associado. Tá? Do ponto de vista de frequência, ela é extremamente rara. Ela representa 1% das neoplasias exócrinas pancreáticas e 3% dos tumores intraductais. A grande maioria dos tumores intraductais, então, são os IPMN, são os TIMPs que a gente frequentemente vê. Topografia ela pode ocorrer em qualquer parte do pâncreas, entretanto ela é mais frequente como a maioria das lesões tumorais na cabeça, seguida de corpo e cauda, e pode ter um comprometimento de todo o ducto pancreático principal. Não há síndrome associada, uma prevalência igual em homens e mulheres. Tem um diferencial aqui em relação ao IPMN. O IPMN ele é muito mais frequente em ducto secundário. Tá? A mudança de epitélio para a produção de mucina ele é muito mais comum em ducto secundário. Ele também pode ocorrer em ducto principal, mas secundário é muito mais frequente. Aqui é o inverso. A modificação do epitélio para a formação dessa secreção rica em túbulos, ela é muito mais frequente no ducto principal em relação ao ducto secundário. Tá? E sob o ponto de vista de imagem, o que a gente deve procurar
é ocupação ductal por secreção e produção de componentes sólidos associados, ou seja, uma lesão sólido-cística que ocupa o ducto pancreático, ok? Tá? Então, gente, espero que tenha sido útil e até breve.